Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Atenção petista, o Jornal PT Brasil está cheio de novidades. Novo formato, novo apresentador, mais reportagens e novo horário. Isso mesmo, a partir do dia 3 de junho o Jornal PT Brasil começa às 13 horas, direto de Brasília para todo o Brasil, trazendo muito mais notícia para você. Não se esqueça, a partir do dia 3 de junho, o Jornal PT Brasil vai ao ar ao vivo de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas. E vem muito mais por aí. Aguarde! Vem aí, o programa que vai agitar a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. A partir do dia 6 de junho, toda quinta às 6 da tarde. Com reprise terças também às 6. Ou a qualquer momento na sua plataforma de streaming favorita. Olá, você de casa que nos assiste. O Café PT de hoje está no Ministério do Trabalho e Emprego. Nós vamos bater um papo especial com o ministro Luiz Marinho. Vamos falar sobre os principais programas do governo Lula para os trabalhadores e trabalhadoras. Pegue sua caneca, sua xícara de café ou copo de requeijão e venha tomar esse café com a gente. Direto do Ministério do Trabalho e Emprego, o Café PT de hoje conversa com o ministro Luiz Marinho. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no Ministério. Prazer, Poliana, cumprimentar a todos a nossa militância, os nossos telespectadores, nossos internautas, amigos do Brasil inteiro, um prazer enorme. Ministro, para a gente começar, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da situação dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil após o golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff. Como o senhor vê essa situação que começou em 2016 e foi aprofundada no governo Bolsonaro? Eu falava no ato 1º de maio que o pessoal... 1º de maio sempre é dia de luta, né? Historicamente, classe trabalhadora global... Mas falava, no Brasil nós temos motivo de comemorar. Porque se olharmos esse período trágico da história recente do Brasil, o golpe contra a presidenta Dilma, a eleição do ex-presidente, toda a perseguição aos sindicatos, à classe trabalhadora, a reforma trabalhista que trouxe só prejuízo para a classe, destruição de direitos, descontinuidade de políticas públicas, uma tragédia. Trabalho escravo, exploração de mão de obra infantil, enfim, você tem aqui um conjunto de problemas que nós tivemos. Quando o presidente Lula assume o ano passado, uma situação de fome e miséria, a fome que tinha acabado, que voltou, e nós conseguimos, neste 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, um processo importante de retomada do próprio Ministério do Trabalho que tinha fechado, retomada das políticas públicas, né?
Geração de empregos, ano passado geramos 1,5 milhão de empregos formais, os primeiros trimestres desse ano, 720 mil novos empregos, crescimento de 34% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, um acúmulo dos 15 meses do governo do presidente Lula de 2.220.000 novos empregos, ou seja, temos motivo de olhar com muito otimismo, pé no chão, para o futuro do mercado de trabalho brasileiro, as políticas públicas que o presidente nos lidera, os projetos do PAC, do Minha Casa Minha Vida, as várias obras em andamento ou que serão iniciadas nesse processo, tudo isso aponta para um cenário de crescimento de mais empregos no Brasil. Cada viagem que o presidente Lula faz no exterior, os seus ministros, que busca sempre investimento. O presidente abriu mais de 100 novos endereços de mercado para os produtos brasileiros, ou seja, o Brasil está no rumo certo sob a liderança do presidente Lula. E para o mundo do trabalho, cada novo investimento, cada mercado que se abre, significa gerar novos empregos. Hoje temos até que chamar a atenção, especialmente da nossa juventude, das mulheres, do mercado de trabalho, a necessidade de pensar a qualificação. Olha na sua região, procure o seu sindicato, valorize o seu sindicato, porque é ele quem pode fazer o conjunto de negociações, dos acordos coletivos. Aliás, ancorado na política de valorização do salário mínimo que nós retomamos, acima da inflação, 87% dos acordos coletivos durante esse período do nosso governo também foram feitos acima da inflação, ou seja, uma retomada do crescimento da massa salarial, da melhoria do ambiente do mercado de trabalho. Tudo isso é motivo de a classe trabalhadora olhar e falar, isso são nossas conquistas, é uma conquista de cada trabalhador, cada trabalhadora do país. E a qualificação tem que estar sintonizada em cada território com a demanda que o comércio, que o serviço, que a indústria está pedindo. Todo esse debate da reindustrialização do país, que os sindicatos participam ativamente desse processo, é fundamental para que a gente pense de voltar a uma situação no Brasil que nós já tivemos lá no governo Lula 1, Lula 2, que é pleno emprego, ou seja, né, o trabalhador com condições de ter emprego de qualidade. Ministro, o senhor já falou bastante em relação a essa questão dos projetos do governo que vão encontro aos benefícios para os trabalhadores, mas eu ainda assim pergunto para o senhor, como o Ministério e o governo Lula têm tratado essa questão desse descaso que foi feito pelo trabalhador? Como o senhor encontrou o Ministério quando o senhor assumiu a pasta? Aqui tem duas coisas. Tem o que cabe a nós fazermos, estamos fazendo. A restauração do Ministério, concurso dos auditores, queremos novos concursos para o setor administrativo, para a Fundação, que também, a Fundacentro também tem a tarefa de olhar o mercado de trabalho, estudar as tendências de doenças profissionais, de acidente de trabalho, condição de trabalho, é fundamental. Mas o que depende de nós estamos fazendo. Você tem uma pendência mais complicada, Poliana, que é em relação à demanda com o Congresso Nacional. Sim. Então, os sindicatos nos pedem um conjunto de possibilidade de restabelecer direito, que depende do Congresso. Aí depende de mobilização, até estimula as centrais ao pautar debate. Por exemplo, nós precisamos retomar o debate sobre jornada de trabalho no Brasil. Sim. Então, os sindicatos, as centrais precisam pautar esse assunto. Eu sei que tem PEC tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a possibilidade de pensar como planejar um processo gradativo de redução de jornada de trabalho. Você tem toda a evolução tecnológica, você tem aí inteligência artificial para chegar, então é preciso planejar junto para trazer uma proteção ao mundo do trabalho. É fundamental que a gente sempre se preocupe com a qualidade do trabalho, respeitar, valorizar, enxergar que o papel de cada trabalhador, cada trabalhadora nos mais variados segmentos, mais variadas oportunidades que o mercado possa ter. Sobre a questão da jornada de trabalho, recente, é uma pesquisa que foi feita,
com relação à jornada para 4 dias na semana de trabalho, que até melhora a qualidade e o rendimento do trabalho. Qual a posição do Ministério, do governo? Você já tem uma posição sobre essa temática? Eu não tenho uma posição de governo. Posição do ministro, da minha posição pessoal e como ministro do Trabalho, eu vejo como muito positivo debater o assunto jornada de trabalho. Agora, tem empresas pesquisando, estudando, né, a eficiência da jornada de trabalho, semana de 4 dias. Uma semana de 4 dias, necessariamente, porque assim, quando se fala disso, sempre o empresariado entra em pânico. Nós precisamos produzir. Tem atividade econômica, precisa que a empresa, que o negócio produza 7 dias por semana. Está tudo certo. Nós estamos falando da jornada das pessoas. Você tem a jornada das pessoas, tem a jornada da empresa, do negócio. O negócio pode rodar os 30 dias do mês, os 365 dias do ano. O que não pode rodar 365 dias do ano é o trabalhador, a trabalhadora, que precisa do direito ao descanso, precisa do convívio da família, precisa do direito ao teatro, à cultura, ao esporte, ao passeio, ao lazer, de forma a pensar como que nós criemos condições de mais oportunidade para mais gente. Por que nós queremos, com a história da evolução tecnológica, da inteligência artificial, criar um exército de pessoas que não terão o que fazer? Nós teremos que pensar, a sociedade precisa de um debate, inclusive ético, do ponto de vista ético, da introdução da inteligência artificial. Quais as opções que a sociedade deseja fazer? Por exemplo, o Brasil fez uma opção há 2 décadas atrás de preservar, por exemplo, o trabalho dos frentistas dos postos de gasolina. O trabalho de cobrador e cobradora. Tem tecnologia para não ter mais cobrador, tem tecnologia para não ter mais frentista. A nossa própria profissão de jornalista, quando veio a mídia digital, falou-se que os jornais iriam acabar. Não acabaram, foi feito... A inteligência artificial pode diminuir bastante. Sim. Então nós vamos permitir isso? Sim. Ou é preciso preservar, né? Sim. Mesmo quando você faz um debate da produção do conteúdo local. No debate de 2002, quando o presidente Lula dizia as plataformas da Petrobras têm que ser feitas aqui, por que vai importar do Singapura naquela ocasião? Esse era o debate. Então você tem um monte de debate do mundo do trabalho, importa ou não importa, faz aqui, não faz, desenvolve aqui, não faz, como é que ficam as balanças comerciais, enfim. Você tem um conjunto de valores aqui do mundo do trabalho que é fundamental. Afinal de contas, uma importação, vamos imaginar, vai importar da China, vai importar não sei de onde, do Japão, seja da Alemanha, onde é que seja. Uma máquina ou um produto qualquer, que se for produzido aqui, ele gera empregos aqui, ele gera impostos aqui, ele gera contribuição para a Previdência, contribuição para o sistema de saúde pública, ele cria um processo de sustentabilidade das nossas políticas. Se você importa um desempregado, qual é o impacto na vida da pessoa, da família e da sociedade, das finanças públicas? Então ele mexe com todo esse processo sistêmico de sustentabilidade que nós estamos falando. O Brasil, se você pega, por exemplo, o SUS, né, o SUS ele fornece gratuitamente para as pessoas um monte de medicamentos. Você vai nos Estados Unidos, não tem, por exemplo. Tem um exemplo de uma menina aí que precisa de insulina. Não é? Insulina é caríssima. Aliás, o Brasil acaba de lançar, a fábrica vai produzir insulina no Brasil para fornecer para o SUS gratuitamente. Enfim, você tem um conjunto de possibilidades aqui que a gente não vê por aí. Nós temos que valorizar. Daí a importância dessa agenda internacional do presidente Lula, de atrair investimentos no Brasil, da área tecnológica, e que impacta diretamente na geração de trabalho, renda. Com certeza. Desde quando você abre mercado lá fora para os nossos produtos, mais de 100 endereços nós abrimos nesse período aqui, para exportação do agro, para exportação da indústria, enfim. Desde quando você atrai investimento para cá, o investidor que venha produzir aqui. Né? Assim, mais de 100 bilhões de investimento anunciado para o setor automotivo, por exemplo, pela lógica de retomada do papel da nossa indústria, reindustrialização, o papel que o nosso vice-presidente coordena, liderado pelo presidente Lula, da política industrial. Tudo isso gera oportunidades do mundo do trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já, não saia daí.
Olá, eu sou Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e convido para você nos acompanhar na TV PT e na Rádio PT. Siga o nosso sistema de comunicação. Meu amor tá sabendo que eu estou aqui no estúdio Marisa Letícia. Eu sou Cari Santos, mais conhecida por vocês como terrivelmente petista. Estou aqui na TV do PT e gostaria de convidar toda a militância petista para acompanhar o canal, para se somar a gente nessa grande rede de comunicação que só a TV PT sabe fazer. Ministro, nós tivemos uma queda no número de desemprego também, né, de 7,9%. Esses números bastante positivo. Também é atribuído a essa política nova do governo, do Ministério do Trabalho, já vem colhendo frutos? Com certeza, você tem o indicador de emprego, de desemprego, ele mede a quantidade de pessoas que estão procurando emprego. Então, eventualmente, você gera mais empregos e o indicador de desemprego não diminui ou até aumenta. Se você estimula muita gente que está em casa vai procurar emprego, a passar a procurar emprego. Então, mas é um indicador importante, está aí na faixa dos 7%, um número bastante interessante olhando para o passado, que foi muito maior o desemprego. Mas ainda tem muita gente para arranjar emprego, tem muita gente para trabalhar e nós precisamos estimular isso. Sim. Tem gente chegando no Brasil também, procurando oportunidade, também arranjar oportunidade para esse povo. Tem segmentos, território do país faltando mão de obra. A gente até estimula que, olha, se as mulheres estão aí no território ainda não estão procurando, venha para o mercado de trabalho, tem oportunidade para você também. Busque a sua qualificação sintonizada com o que aquela região está demandando do perfil, de qual perfil da mão de obra, para poder você estar mais apto a arranjar essa oportunidade de emprego. É assim que nós vamos fazer esse Brasil crescer. Ministro, falando dos dados do CAGED, nós tivemos agora em março a gente tem tido números muito positivos. Em março nós tivemos um aumento foram gerados 244,3 milhões 244.315 novos postos de trabalho no mês de março. Ele é o melhor março desde 2020. Uma maravilha. Somado os 3 meses, é 34% a mais do que os 3 meses do ano passado. Então, ou seja, é um processo importante, não é? E tudo isso com inflação sob controle, sim, que é outra neura de muita gente. Toda vez que cresce emprego, cresce salário, já tem alguém que fala, olha, isso é bom, mas cuidado, porque a inflação está sob controle. Portanto, a gente sempre convida o mundo empresarial, o empresário que toma decisão todo dia, todo período aí de planejar o ano, planejar os 5 anos próximos, 4, enfim, o mês. Planeja produzir mais. Vamos controlar a inflação pela oferta, pela produção e não pela restrição, pelos juros altos, pela ausência de crédito. Nós precisamos de mais crédito, nós precisamos de menor juros para a economia crescer mais ainda de forma sustentável. E a que o senhor atribui esses números positivos já desde o início do governo Lula? Eu atribuo uma mudança de chave. O presidente Lula mudou a chave da visão do país. Ele diz, olha, o Brasil tem futuro apostando no seu povo, no povo trabalhador. Portanto, o programa Desenrola, que trouxe um processo de resolver a solução dramática do endividamento do nosso povo. O Acredita Isso agora está também ajudando. Agora vem o Acredita, um dos maiores programas de crédito na história do país, desde o pequeno empreendedor, do trabalhador, da família que está no Cade Único, que quer abrir seu pequeno negócio, menor que seja, da microempresa, da grande, da média, do grande agro, da agricultura familiar, ou seja, tem crédito para todo mundo. Isso que é importante dizer o seguinte, o crédito pode criar condições da economia a acelerar o seu processo de crescimento. O programa Minha Casa Minha Vida, o PAC, tudo isso, as retomadas das obras paradas, tudo isso em sintonia, em conjunto, olhando com previsibilidade, com planejamento, ele vai colocar o cenário da economia brasileira em crescimento. Então, ano passado, muita gente surpreendeu. Pergunta se o presidente não foi surpreso com o crescimento 2,9. Não, ele não surpreendeu. Para ele não é surpresa, porque ele está segurando ali o pulso da economia, do seu planejamento, as decisões que ele está tomando.
Isso tudo leva à geração de empregos. Se surpreende quem está somente lá na planilha, olhando, estudando, não sei se com a ótica, mais parece torcida contra do que propriamente estudo especializado. E os trabalhadores é que estão produzindo isso. Os trabalhadores, o mundo empresarial, quem trabalha com a produção, é que está respondendo ao chamado do presidente Lula. Isso é muito importante. Como aconteceu Lula 1, Lula 2, nós tivemos uma retomada lá, acabamos com a fome e miséria, crescemos o salário. Agora, além do salário mínimo, além dos acordos salariais acima da inflação, você tem a dedução do imposto de renda, isenção do imposto de renda. Quem ganha até 2 salários mínimos não terão um único centavo deduzido da sua folha de pagamento. E o compromisso de até o final do mandato do presidente Lula isentar até R$5.000. Isso aumenta especialmente o poder de compra dos de baixo. Isso ajuda, na verdade, no imposto de renda de todo mundo, até quem ganha ali os R$50 mil, R$40 mil, porque a isenção aqui embaixo vale para todas as faixas, então todo mundo ganha com isso. Mas quem ganha especialmente é o baixo salário, que vai ter melhora da sua capacidade de compra do seu salário. A política do salário mínimo, a política de isenção do imposto de renda ajuda para que nós possamos ter mais recursos, para levar mais conforto para a nossa família, através da alimentação, através das políticas que cada um deseja implementar a partir do seu poder aquisitivo. Vamos agora um pouco falar do Congresso. A gente tem um projeto encaminhado pelo governo federal sobre a questão do trabalho em aplicativos. Eu queria ouvir o senhor sobre, porque existem prós, contras sobre esse projeto. O Ministério tem oferecido esclarecimento aos trabalhadores sobre esse projeto. Como é que o senhor vê esse projeto, os benefícios que esse projeto pode trazer para os trabalhadores de aplicativo? Seguinte, vamos olhar o conteúdo, vamos olhar o que está escrito, não o que estão falando. Sim. Porque temos uma turma no Brasil, que é a turma dos fake news, do submundo da internet, que é mentir, inventar e destruir. Destruir a verdade através das mentiras. Nós precisamos preservar a verdade. O que diz o projeto? O projeto vem para responder uma necessidade, um pedido de trabalhadores, de motoristas, de entregadores, que é para enquadrar as empresas. O projeto, na verdade, se resume no enquadramento às empresas para respeitar os trabalhadores. Na informação, na transparência, ele será obrigado, se aprovado o projeto, a fornecer o extrato da condição de cada trabalhador, cada plataforma terá que fazer isso, quantas horas ele trabalhou, qual foi a sua remuneração, quanto que o passageiro pagou para a plataforma, por quanto que ele reteve. Isso é fundamental, inclusive, para novas negociações, porque a lei ela traz a proteção mínima. A partir daí você pode lançar a mão do papel das negociações coletivas para conquistar mais ainda. E essa transparência, essa informação será fundamental para os sindicatos atuarem. Nós trazemos uma lógica da proteção mínima, da remuneração mínima. Então a remuneração mínima vai ter condições de aumentar a retirada de cada trabalhador. Então o motorista que hoje, vamos hipoteticamente ter uma retirada lá de R$6.000. Seguramente, se ele retira R$6.000 na condição de hoje, sem piso de remuneração, sem remuneração mínima, com a remuneração mínima de R$ 32,10 a hora, ele vai aumentar essa retirada. Tenha certeza disso. Trabalhe com seriedade, tranquilidade. É só fazer conta. Ou seja, não entra no que estão te dizendo, olha o que está escrito. Um grupo de motoristas me disse, mas o projeto ele é ruim porque ele autoriza empresas a nos punir. Falei, vamos ler junto, a hora que vai ler junto, começa o artigo assim. É vedado as empresas punirem, ou seja, estou dizendo, é o contrário, mas eu não foi isso que me falaram. Ou seja, esquece o que falaram e olha o que está escrito. Agora, o governo não tem problema do parlamento ajustar aquele artigo, então não há problema com isso. O que é preciso preservar é a proteção ao trabalhador e à trabalhadora. É disso que se trata, enquadrar as empresas para respeitarem os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A última audiência que participei na Comissão de Indústria e Comércio, ela foi muito positiva, foi muito esclarecedora. Estamos à disposição para conversar com cada bancada de deputados, deputadas, senadores, senadoras, com cada partido, se gosta do governo, se não gosta do governo, não tem problema.
O importante é votar com esclarecimento, especialmente aos trabalhadores. Pode procurar a nossa superintendência em cada estado, nós estamos prontos para dar esclarecimento para as bancadas, para os sindicatos, para trabalhadores. Quem desejar esclarecer, estamos à disposição. Porta aberta. No próximo bloco, o ministro Luiz Marinho vai falar um pouco sobre o trabalhador rural. Não saia daí, a gente volta já. Olá pessoal, eu sou a Maria do Rosário, deputada federal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e pré-candidata a prefeita de Porto Alegre. Quero convidar vocês a acompanharem, assistirem a TV PT, a Rádio PT, participem do sistema PT de comunicação. Olá, eu sou Lindbergh Farias, deputado federal do PT e quero chamar você para acompanhar as redes sociais do PT, para acompanhar a TV PT. Aqui você vai saber tudo do que está acontecendo em Brasília, no governo do presidente Lula, das transformações que nós estamos fazendo no país. Vem pro PT! Olá, gente, o conjunto da nossa militância e o conjunto da esquerda no Brasil. Eu sou Lucinha, secretária de Movimentos Populares da Executiva Nacional do PT e acompanho todas as programações da nossa TV, da TV PT. Venha junto, vamos com a gente, acompanhe a TV PT. Sobre o trabalhador rural. A gente sabe que o cooperativismo solidário é uma importante ferramenta para aumentar a produção, a qualidade e gerar renda para o trabalhador rural, né? O trabalhador da agricultura familiar. Quais são as ações do Ministério, né, do governo Lula, voltado para os trabalhadores rurais? Você tem muitas políticas para o trabalho no campo, desde do Plano Safra, que injeta todo ano muito recurso para a agricultura familiar, planejar sua produção, comprar sua semente, a garantia da compra para a merenda escolar, que voltou, né? Nós implantamos lá no governo Lula 1 e foi construindo isso de forma muito positiva. Agora está voltando esse processo para estimular a compra da agricultura familiar, do produto orgânico, melhor ainda. Então a agricultura familiar tem um papel fantástico. Eu dizia recentemente que, olha, quem bota alimento mesmo na mesa do trabalhador, na mesa do povo brasileiro, é a pequena produção, é a agricultura familiar, é os assentamentos do MST, sim, que cria essas condições. Mas o agro é importante na exportação, né, na commodities, é fundamental. E é preciso que o agro também olhe. Esse ano, por exemplo, nós tivemos impacto no preço do arroz porque diminuiu a área plantada de arroz no Brasil. Isso nos cria a condição, se isso permanecer, de importar arroz da Venezuela, seja lá de quem tem condições de fornecer para o Brasil, para garantir o preço, porque é fundamental que a gente garanta a manutenção do preço acessível para o povo brasileiro, para não impactar na inflação na alimentação. Então isso é fundamental e o presidente Lula está muito sintonizado com isso, muito comprometido de garantir um crescimento sustentável controlando a inflação. Então o Banco Central se preocupa, claro que deve se preocupar, mas dê a sua colaboração em discutir outros conceitos que não somente a restrição de crédito, somente aumento de juros. Você pode induzir o mercado. Vamos produzir mais. Vai ter aumento salarial, vai ter aumento da massa salarial, vai crescer a massa salarial, portanto vai aumentar o consumo. Aumentar o consumo, você precisa produzir mais para controlar a inflação pela oferta. Sim. É isso que a gente chama e convoca o mundo empresariado. Vamos junto trabalhar esse processo. Aposte no ganho de escala, não no ganho da unidade. Você pode até eventualmente reduzir o seu preço da unidade, mas como você aumentou a escala da sua produção, você vai ter uma rentabilidade, vai ter o seu resultado, que ninguém investe sem resultado, evidentemente. Empresas investem, precisa ter o retorno, precisa ter o resultado, mas aposte o resultado no ganho de escala. O ganho de escala ajuda a precificar, controlar a inflação, muitas vezes até diminuir o preço, porém com todo mundo ganhando. E o microempreendedor nessa questão? Como o Ministério tem incentivado essa questão, políticas para o microempreendedor? A microempresa
seja o microempreendedor individual ou a microempresa, melhor ainda, porque nós estamos falando além do indivíduo, nós estamos falando de uma pequena empresa que tem o sonho de crescer. Você tem, né, o nosso ministro Márcio França estimulando todo esse debate, o ministro Haddad que acompanha, é muito parceiro em olhar isso, o Ministério do Trabalho que olha, né, para o crédito orientado, que ajuda nesse processo, tudo nós estamos olhando e oferecendo. O Acredita vai trazer, né, incentivos de crédito para esses segmentos também, não só para as grandes, médias, as micro, mas os microempreendedores, de forma também a sonharmos juntos, vamos sonhar junto. O presidente Lula nos convoca, nos lidera para pensar um Brasil grande, para pensar um Brasil a partir de sonhar alto, sonhar grande. Nós queremos um Brasil que se desenvolva, que acabe definitivamente com a pobreza. Já tiramos 24 milhões e 400 mil homens, mulheres e crianças do drama da fome. Nós precisamos avançar ainda mais, nós precisamos tirar dessa situação e elevar essa situação para conquistas importantes e permanentes. Nós temos um processo onde muitas famílias do CAD Único, que está no Bolsa Família, arrumando empregos. E nós queremos que esses empregos sejam sustentáveis, para que ele venha, no tempo, ter uma renda suficiente para falar, eu não preciso mais do Bolsa Família. Ou seja, quando chegarmos nesse patamar é que o Brasil venceu os nossos desafios. E o Brasil só vai vencer os desafios com a participação, com o sonho de cada família brasileira. Né? Cada família que acredite em Deus e que acredite em você, acredite no seu potencial, no seu trabalho, nós vamos chegar lá. Ministro, nós temos 2 perguntas de militantes que eu convido o senhor a assistir para a gente responder, pode ser? Claro. Olá, eu sou Elizabeth Almeida e eu gostaria de saber o que esperar do mercado de trabalho para os próximos anos. Olha, Elizabeth, primeiro, obrigado pela pergunta e pela audiência da TV PT, fundamental a tua participação. Recomende para a família, para os amigos aí, né, sempre acompanhar a boa informação de qualidade. O que nós esperamos do mercado de trabalho é um processo de melhoria contínua, que o nosso governo, liderado pelo presidente Lula, vem trabalhando. Todos os ministérios envolvidos, desde o debate da qualidade da educação, os programas da educação, desde a qualidade do mercado de trabalho, que a gente estimula sempre, que a gente vá melhorando, não basta gerar empregos, é preciso combater a precariedade, emprego de qualidade, então a qualificação é fundamental nesse processo, as oportunidades. Se você tem aí um grupo de jovens que ainda está com dificuldade, estimule a estudar. Nós temos programa de oportunidade no Ministério do Trabalho chamado Escola Trabalhador 4.0, que é a oportunidade para se formar na área digital, desde a alfabetização digital, letramento digital, até programação, né? 7 trilhas, 134 cursos, ou seja, tem muitas oportunidades nessa área de capacitação. E quanto mais capacitado, quanto mais conhecimento, né, conhecimento nunca sobra, pode faltar, então estimula o pessoal a adquirir mais conhecimento, porque é o jeito melhor de se colocar no mercado de trabalho. Mas eu vejo o mercado de trabalho em expansão. Expansão a partir do crescimento da economia, expansão a partir dos projetos que o presidente Lula nos lidera. Cada viagem internacional do presidente é novos programas, é novos investimentos, é novas possibilidades de gerar emprego no Brasil, e esse emprego é para você. Meu nome é Vitor Hugo e a minha pergunta é: o que o Ministério faz para a colocação dos jovens no mercado de trabalho? Olha, Vitor, isso é fundamental. Nós tivemos no mês de março um crescimento, por exemplo, no programa Aprendiz. Tem uma ideia? Em 2005, quando eu fui ministro, passei por aqui, nós tínhamos 48 mil aprendizes. Chegava a 50 mil. Nós reformulamos todo esse programa, agora estamos revisitando ele, mas hoje nós estamos no pico de oportunidade, nós estamos com mais de 600 mil jovens no programa Aprendiz, estudando, trabalhando, e essa é a oportunidade que a gente sempre oferece aos jovens, em especial na capacitação, na qualificação, na oportunidade. Tem o programa que nós chamamos de Manuel Quirino, que é o programa de qualificação e capacitação, que nós estamos disponibilizando em convênio com universidades, com institutos federais, várias possibilidades para qualificar. Você qualificando, você tem melhor oportunidade do mercado de trabalho. É isso que a gente sempre chama atenção, não somente dos jovens, mas especialmente para os jovens. Ministro, só uma perguntinha que o senhor chegou a comentar.
mas nós não aprofundamos. Nossa lista suja, infelizmente, ela tem batido recordes, né, de pessoa física, pessoa jurídica inseridas nessa lista. O número de trabalhadores em trabalhos resgatados foi enorme. 3.240. Exatamente. E como além é que de mais de 2.400 de mão de obra infantil. Veja, o trabalho análogo à escravidão, a lista suja. Nós tivemos esse aumento, acredito eu, que a reforma trabalhista, do jeito que ficou, acabou estimulando essa política da negacionista que nós tivemos no passado, negando a qualidade do trabalho, negando o papel da CLT, negando o papel da legislação, acabou estimulando a visão do mal na sociedade brasileira. Isso se reproduziu em todas as áreas, inclusive no mercado de trabalho. Nós estamos combatendo isso, chamando a atenção dos bons empregadores. Tem, viu? Sim. Tem só maus empregadores, tem bons empregadores, valorizando isso para dar efeito farol. Vamos por aqui, vamos estimular, melhorar a qualidade do mercado de trabalho. É preciso que a sociedade enxergue o mundo do trabalho de uma forma a valorizar o papel do trabalhador, da trabalhadora, do contrato coletivo, da negociação coletiva, dos sindicatos. Tudo isso pode valorizar. E exatamente nós estamos trabalhando para oferecer para você o melhor ambiente no mercado de trabalho. Obrigada, ministro. Eu sou Poliana Régia. Hoje nós conversamos com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Eu espero vocês amanhã, às 9 da manhã. Tchau!